A curiosidade é algo inato no ser humano. Conhecer o novo, o diferente, buscar sensações não experimentadas. E é pela curiosidade e também pela influência de amigos que muitas pessoas descobrem as drogas. No início, acreditam que não correm risco de se viciarem e que conseguiriam parar quando quisessem. Mas com o tempo, muitos acabam se tornando dependentes. Em publicação recente da Organização Mundial de Saúde, o Brasil foi apontado como uma das nações emergentes onde o consumo de drogas, como cocaína, o crack e o oxi, está aumentando. O segundo LENAD, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado no Brasil no ano passado, apontou que, assim como a cocaína se popularizou e chegou à classe média e média baixa, o crack também deixou de fazer parte apenas dos problemas da população de rua e da marginalidade e hoje afeta todos os segmentos socioeconômicos do país. O consumo de drogas é um problema social, econômico, político e, acima de tudo, um problema de saúde. Um desafio que gera efeitos negativos na convivência social e na segurança. O organismo do dependente torna-se fragilizado, assim como as relações sociais e familiares que vão sendo desestruturadas. Drogas como o crack estão associadas à mortalidade e ao envolvimento com a criminalidade. No programa de hoje, nós vamos fazer um debate sobre as drogas e suas consequências. A droga pode causar dependência se for experimentada uma única vez? Quais as mudanças no comportamento dos jovens que estão fazendo uso de drogas? Quais as consequências para o organismo e que doenças estão relacionadas às drogas? Como ajudar o dependente e o que se pode fazer quando ele se recusa a deixar o vício? Essas são algumas questões que serão debatidas a partir de agora. Então, fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre drogas e suas consequências, participam conosco hoje os psiquiatras Dr. Maurício Leão de Rezende, o Dr. Maurício Viotti Dacker e o Dr. Rafael Jacques Cosenza. E se você tem alguma dúvida, quer fazer comentário, pergunta, dar o seu depoimento sobre drogas e suas consequências, participe com a gente. Nosso telefone de contato é o 3209-0119. Se quiser, pode mandar também por e-mail a sua pergunta. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a presença dos três no nosso programa para falar de um tema que vem afligindo muitas famílias, se não porque convive diretamente com a droga, porque convive hoje em dia com um aumento de criminalidade, com uma insegurança que de alguma forma também pode estar associado ao aumento do consumo de drogas na cidade, no estado, no país. Eu quero começar, primeiro, explicando droga, esse nome, o significado e quais são hoje em dia as drogas mais frequentes, né, que estão circulando na cidade, fala em Minas. Vamos começar com o Dr. Maurício Leão. A gente pode conceituar a droga no sentido amplo, toda substância estranha que produz um efeito no organismo, no sentido estrito como as drogas hoje utilizadas com a finalidade de produzir algum tipo de efeito psicológico, normalmente ligado ao prazer. Né? E dessas existem vários tipos e várias classes, inclusive, né, doutor Maurício Viotti? Sim, somos dois Maurícios hoje. Como ele disse, são componentes externos ao organismo, né? Porque nós funcionamos com químicas, temos endorfina, serotonina, mas obviamente isso pertence ao organismo com uma função fisiológica, né? Alimentos também são coisas externas que não causam nenhum efeito deletério, nem não dão anestesia, não dão barato, né? Agora, essas drogas que podem atuar no organismo, como os medicamentos, em geral, são drogas, né? E outras drogas que atuam no cérebro, né? Que afetam o nosso psiquismo, né? Podem ser lícitas ou ilícitas. Então, essa é a primeira subdivisão, né?
O álcool é lícito, a cocaína não. Exemplo. Podem ser estimulantes, podem ser depressores do sistema nervoso central, podem ser aquelas que distorcem, né? Criam alucinações, outras realidades, né? É outra forma de subdividir essas drogas. Existem vários tipos, então. O álcool, por exemplo, é um depressor. Se a pessoa toma muito, tende a dar sonolência e tal, mas antes disso ele libera certas áreas do cérebro, dá a sensação que você está até mais desperto, mas na verdade ele está deprimindo certas áreas que reprimem as outras, aí a pessoa fica mais solta, mas o efeito dele é depressor. A cocaína, a cafeína, a própria nicotina tem efeitos estimulantes, né, e outros, e LSD e alguns outros produtos assim, eles distorcem, né, a percepção, então dão alucinações, delírios. Então a gente pode subdividir assim. E pelo que vocês têm constatado até em atendimento, o que mais tem crescido hoje em dia, vamos falar de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas que acaba que reflete um pouco o país, né, doutor Rafael? É o consumo, o que mais preocupa e que chega aos consultórios, é o consumo de qual droga especificamente? É a que mais preocupante? Atualmente, sem dúvida nenhuma, é o crack. É o crack. O crack tem sido largamente consumido e cada vez mais difundido, não só, né, em classes sociais diferentes, mas também pelas mais diferentes idades, né? A gente pega desde de jovens até pessoas mais velhas, às vezes pai de família e tudo mais, consumindo esse tipo de substância. Como eu falei no início do programa, que antes era uma droga realmente mais, pelo fato dela ser mais barata, mais consumida pela população até de rua, hoje em dia ela atinge todas as camadas socioeconômicas. E essas outras que aparecem, como às vezes em festas, são pílulas, são como êxtase e outras, como que é a ação delas, ou assim, o consumo delas em relação ao crack, por exemplo? Na verdade, a gente pode classificar as drogas também dentro do segmento social que tende a fazer um uso em maior intensidade. Hoje, as drogas sintéticas, tipo êxtase, estão muito associadas à classe média, média alta, as festas de jovens adultos, ligado a consumo generalizado de música, bebida e prazer, ao contrário de drogas mais populares, digamos assim, que são a bebida alcoólica, a maconha e o crack, que sem dúvida nenhuma, pelas características tanto da distribuição como do valor econômico mais acessível, atinge de forma geral a população indistintamente do seu poder aquisitivo. Mas as drogas sintéticas, que também visam a um certo prazer, a uma certa vigor físico, têm um consumo mais disseminado em classe média, alta. E risco para a saúde? Costumam, de forma geral, as drogas ilícitas, essas que são usadas com o objetivo de produzir algum vigor físico, alguma satisfação, algum prazer, elas tendem a produzirem tanto danos físicos como danos psíquicos. De forma geral, como toda substância estranha, ela pode, através de intoxicações, produzir danos, tanto hepáticos, renais, cardíacos, neurológicos. Mas o que chama mais atenção e que produz, digamos, uma maior preocupação da sociedade são as alterações psíquicas, muitas delas associadas a distúrbios de comportamento, às vezes associado inclusive à violência, daí porque a dimensão que se dá à questão da dependência química e suas consequências, porque está muito associada a essas alterações de comportamento com violência. Certo. Bom, nosso tempo acabou nesse bloco. Daqui a pouco a gente volta, então, que aí eu quero especificamente conversar sobre essas drogas faladas ou sobre o crack, que hoje em dia é a mais disseminada, e os riscos dela para a saúde e, se é possível, retornar, voltar atrás.
Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você está fazendo, nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a sua dúvida, sua pergunta ou seu comentário. Lembrando que o nosso telefone de contato para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos daqui a pouco. Drogas e suas consequências. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Você já sabe, para participar basta ligar 3209-0119 ou então enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, os médicos explicaram sobre as diversas drogas, primeiro até uma definição de droga da palavra, e sobre as diversas drogas, principalmente as ilícitas, muito consumidas atualmente. E durante o intervalo, a gente conversando aqui, foi levantada uma coisa muito interessante, porque fala-se muito sobre o estrago que o crack proporciona. Não só à saúde, mas um estrago socioeconômico, enfim. Mas discutiu-se também sobre essas outras drogas sintéticas que nós falamos no bloco anterior, como, por exemplo, o êxtase. E você comentou, doutor Rafael, que às vezes não chega ao consultório uma queixa com relação a êxtase, mas o problema é tão grande quanto? Sim, o problema existe. A gente não tem uma estatística, um dado confiável para dizer qual que é o tamanho, a magnitude desse consumo, né? A gente sabe que é grande, porque são feitas apreensões grandes da droga, né? É um público muito seleto que consome esse tipo de droga, elas têm um custo mais elevado, elas são consumidas dentro de um determinado contexto, né? Então, são pessoas que não vão trazer essa chaga, né, do problema para o social de uma maneira tão contundente quanto o crack traz, né? Então, não aparece tanto. Não que não haja consequências, né, tanto do consumo agudo quanto do consumo prolongado, mas é que isso não surge tanto como um problema de saúde pública, isso não surge de uma maneira tão gritante assim, até para nós mesmos do consultório, né? Entendi. Que a gente chega geralmente com problema com crack, que provoca uma dependência muito devastadora, né? E que traz todas, né, a violência, o consumo, né, todos os prejuízos sociais, familiares, empregatícios, etc. Ou seja, não aparece tanto, mas tem muito risco. Sim, né, e a gente não tem um dado assim para te falar, olha, está crescendo mais do que o crack, né? Isso a gente não tem esse dado. O problema associado, que às vezes, além disso, é consumido junto com o energético e junto com a bebida alcoólica. Então, são vários fatores associados que devem realmente causar um turbilhão. Não, e não tem expressão social como o crack tem, as cracolândias que tanto assustam a população, porque normalmente são drogas consumidas em festas, em recintos mais limitados e não tem essa faceta de apresentação pública como o crack tem, né? E poderia, bom, daqui a pouco a gente conversa sobre esse negócio de porta de entrada, porque nós vamos conhecer agora a história de uma pessoa que o primeiro contato dela com as drogas na vida, o nome dele é Samuel Elias, ocorreu na adolescência. Foram 15 anos de dependência química que culminou com o uso do crack. Foi quando Samuel percebeu que a droga estava acabando com a vida dele, que ele decidiu procurar ajuda médica. Vamos conhecer então a história dele na reportagem de Daniele Domingos. Foi por curiosidade que Samuel experimentou uma droga pela primeira vez aos 17 anos. O álcool foi a porta de entrada para a maconha, a cocaína, até ele chegar ao fundo do poço, viciado em crack. Eu comecei com a droga que eu costumo falar que é a mais pesada, com a bebida, né? O álcool para mim foi a porta de entrada,
né, de todas as outras drogas. Eu comecei com álcool e depois passei para o cigarro, depois foi maconha, cocaína, foi aquela escala, né, até chegar no crack. Foram 15 anos de dependência. No auge do vício, ele chegou a pesar 47 quilos, 25 a menos do que seu peso atual. Saúde, emprego e família foram sacrificados pela doença. Foi quando ele percebeu que precisava de ajuda. Quando eu experimentei o crack, né, ele mexeu profundamente na minha estrutura, né, na minha estrutura familiar, nos meus relacionamentos, né, e foi quando eu percebi que a minha saúde estava sendo, né, eu estava me acabando, estava degradando, né, e os meus relacionamentos estavam indo por água abaixo também, estava com dificuldade de permanecer, para dar continuidade no meu emprego, nos meus estudos, né, então eu comecei a perceber que realmente havia algum problema de muito sério. Já havia desde o começo, mas foi quando eu percebi, eu já estava com 2 para 3 anos no crack já. Foi em uma comunidade terapêutica que ele reencontrou a paz. O tratamento, ele é basicamente a conscientização, né? Ele tem um tratamento físico, né? Tratamento psicológico, né? A parte de desintoxicação, né? Mas, sobretudo, a conscientização. As bases do tratamento são trabalho, disciplina, né, e oração. Samuel já retomou o controle da sua vida, voltou a estudar e está trabalhando. Para se manter saudável, ele adquiriu novos hábitos e abandonou alguns dos antigos. Eu não posso voltar pelas mesmas coisas que eu fazia, os mesmos lugares que eu frequentava e as mesmas pessoas. Então, eu preciso me policiar muito nisso, né? E dar meus passos, estudar e trabalhar e procurar ambientes novos e naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Se eu voltar para o mesmo lugar que eu frequentava, é muito difícil eu permanecer de pé, né? Ou as mesmas pessoas, as mesmas práticas de anteriormente. Para as pessoas e famílias que estão enfrentando o mesmo problema, ele deixa um recado: nunca perca a esperança. A mensagem que eu tenho para vocês que estão em casa é o seguinte: não desista nunca, né? Se você tentou até hoje e não conseguiu, lance mais uma vez as redes, lance mais uma vez, né? E na confiança em Deus, que há de dar certo, há de ter uma vida nova, uma vida bem diferente para você. Nossa, bacana o depoimento dele. Nós desejamos a você firmeza nessa sua convicção. Algum comentário com relação à reportagem, Dr. Maurício Viotti? Bom, parabéns mesmo, porque na nossa prática, a gente está até conversando aqui, né? É muito raro de se ver um ex-dependente de crack. Fatalmente eles recaem, né? E ele conseguiu, por uma série de circunstâncias inerentes à dependência de drogas, ao tratamento, né? Um dos mais difíceis, ele colocou bem claro. A gente, às vezes, consegue até no consultório ou no desintoxicação, no internação, acabar com a abstinência, a síndrome. E o paciente fica limpo, vamos dizer, da droga. Mas o que ele vai fazer da vida? Ele já não pode ir onde ele tinha seu lazer, não pode ir onde ele tinha os amigos, que estava tudo envolvido com drogas. A dependência vai envolvendo a pessoa no ambiente também, que puxa a droga. Tudo remete, né? Tudo remete. Então ele cai num vazio existencial, não tem nada para fazer. E por isso que demanda tempo, né, que ele deve ter ficado na comunidade. Demanda o aspecto espiritual, que é muito claro, isso ajuda muito. Sem isso também ele não teria força, né? E esse tempo para ele remanejar seus afazeres, ter outros interesses. Então é muito sintomático o que ele fala, né? Ele não pode voltar para aqueles lugares, porque é lá onde está a dependência. E é bom ele ter essa consciência, né? Eu diria que ele foi bastante didático. Porque ele falou da escalada, começa mesmo com o álcool, depois com o cigarro, depois com a maconha, cocaína e o crack costuma ser o final de linha. Ele apresentou uma concepção muito clara que é uma doença, e é uma doença crônica, passível de recaída, e os cuidados que tem de ter para não ter recaída. Entre eles, mudança de hábito, porque fica muito difícil
numa doença como a dependência de crack, que compromete a vontade, ele persistir abstinente com os mesmos hábitos, os mesmos tipos de comportamento, com as mesmas relações sociais, né? É quase impossível, ainda mais com o crack, né, que dá essa fissura, né? O crack foi uma contingência nefasta, né, de conseguirem algo mais barato e mais potente. É daí que está o problema, né? É algo que é inalado e aí vai nos pulmões absorvido muito rapidamente, né? Bom, depois eu faço essa pergunta que eu deixar, só que saber se o doutor Rafael quer comentar alguma coisa com relação à reportagem. Não, acho que os colegas salientaram bem assim, os pontos, né, mais interessantes. Eu acho que realmente essa noção de que o social, né, e a vida é porque o sujeito começa muitas vezes o consumo, né, muito novo, né, e ele vai se envolvendo cada vez mais. E você não percebe, o sujeito que começa a se envolver com droga, ele não começa a perceber que com o tempo ele vai fazendo opções, né? Opções por frequentar determinados lugares, por andar com determinados amigos e abandonando determinadas, né? Ele opta, ele deixa de fazer algumas coisas para fazer outras. E à medida que ele vai abandonando, o tempo passa, os anos se passam e ele perde uma possibilidade de crescer em áreas que depois fica difícil de recuperar, né? De repente passaram 20 anos, 15 anos, como foi o caso dele. Como é que ele volta, retoma essa vida dele de uma hora para outra? Não é simples assim, né? Eu ia perguntar, que o doutor Maurício falou que o crack especificamente é de um efeito muito rápido. É possível a pessoa experimentar crack logo na primeira vez ela já se tornar dependente? A dependência, né, como ela é, a noção que você tem de dependência hoje, ela é uma síndrome, né, que envolve basicamente uma questão comportamental. As drogas todas de abuso, elas têm em comum geralmente algum efeito, né, mais ou menos euforizante, mais ou menos prazeroso, sempre vão chegar na via comum de prazer, no circuito de recompensa cerebral, mas a dependência se instala, a gente chama de dependência, denomina de dependência, é um padrão comportamental disfuncional e voltado para a droga, né? Entendi. Que é isso exatamente que você tinha falado anteriormente, né? Fazer opções que acabam te levando para o caminho que está sempre... Além da abstinência, né, dos sintomas de abstinência, da tolerância, você tem também isso, a saliência da droga na vida do sujeito, né? Cada vez mais ele gasta mais tempo e energia buscando a droga, consumindo a droga, se recuperando do consumo, ele vai abandonando outras áreas da vida que ele antes, né, circulava. Enfim, ele vai optando por esse estilo de vida com um prejuízo evidente em outras áreas e que muitas vezes é negado, né? Eu não sei se caberia completar ou está acabando? Não, aqui já acabou, mas guarda aí, guarda que sempre cabe completar no próximo bloco, doutor Maurício. Bom, álcool, drogas e suas consequências. É sobre isso que nós estamos falando no programa Pense Saúde de hoje. Se você quiser participar, já sabe, é só ligar ou mandar e-mail. O número para ligar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes. Drogas e suas consequências. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. Você sabe, para participar é só ligar ou mandar e-mail. O número é 3209-0119. Algumas perguntas já chegaram, daqui a pouco começa a responder. E o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior eu interrompi o Dr. Maurício Viotti, ele queria complementar, a gente falava sobre essa dependência. Eu perguntei ao Dr. Rafael se a partir do momento que a pessoa experimenta uma droga uma vez, especificamente o crack, a gente estava conversando, se ela já se torna dependente. O doutor Rafael explicou e o doutor Maurício queria completar, não é isso?
essa questão da dependência, além dos fatores sociais, é lógico que tem locais que tem ópio, locais que é proibido o álcool, o que é lícito, o que é ilícito, o que está disponível, o que a sociedade valoriza, permite, né? Uhum. Além disso, tem as questões individuais e da própria droga, né? Tem gente que começa a beber, por exemplo, e fica péssimo, com dor de cabeça. Nele, às vezes, falta uma enzima para metabolizar o álcool, dá ácido lático, sente dores. Essa pessoa não vai virar alcoólatra. São fatores aversivos, né? Já tem outra pessoa ao lado que é muito fechada, fóbico, tem dificuldade de relacionamento. Primeira vez que ele e tem um bom metabolismo, que isso é herdado também, né? Primeira vez que ele prova uma cervejinha, ele não sente mal nenhum e sente um alívio enorme da sua ansiedade, né? Consegue conversar com os outros. É um fator, né, predisponente. Você vê como que varia com o indivíduo, esse aspecto do indivíduo. Se a pessoa passa mal, é lógico que não vai. E tem o fator da droga. Uma coisa é usar o álcool, você vai ficar dependente daí a meses ou anos, né? Porque não gera um impacto tão grande. E no outro extremo, o crack, que tem um efeito assim, que gera já uma fissura, né? A gente tem relatos de pacientes que desde a primeira vez que usou, no que usa, a única coisa que ele está pensando é como que ele vai conseguir outra pedra para continuar usando, já da primeira vez. Entendo. Então, esse fator da droga, mais o individual, óbvio que se a droga é como o crack, esse que eu falei que a contingência é nefasta, né? É que ser mais barata e acessível e produzir mais facilmente a dependência, geralmente da primeira vez. Mas nesse individual existe também a corrente psicodinâmica que interpreta que a dependência não seria um fenômeno meramente químico, que existiria a personalidade dependente. E que essa personalidade dependente tanto pode ser dependente de álcool ou de qualquer droga lícita ou ilícita, como pode ser dependente de sexo, pode ser dependente de comida, pode ser dependente até nas relações sociais, afetivas, etc. e tal. Essa é uma outra abordagem que se dá. Talvez o mais correto seja um conjunto dos fenômenos biopsíquicos na interação com a droga, né? Biopsicossociais, porque tem também a questão cultural induzindo, facilitando ou não e tendo uma maior aceitação ou rejeição ao hábito social. Não é à toa que o adolescente tende a experimentar e se tornar mais dependente porque o meio facilita e até legitima, né? Uhum. Vocês falaram muito no bloco anterior sobre a síndrome da abstinência. Eu queria entender como isso funciona ou quais seriam esses sintomas. Uhum. A gente está basicamente falando especificamente do crack, né? Como o Dr. Maurício Viotti salientou, né, as propriedades da droga elas são muito importantes para determinar se ela tem um grau maior ou menor aditivo, né, ou seja, um grau maior, um potencial maior ou menor de causar dependência. Isso depende de algumas propriedades farmacológicas da droga, né? E a gente sabe que as drogas, quanto mais rapidamente fazem efeito, quanto mais intensos o efeito, e quanto mais rápido o efeito quanto mais ela vai embora... A duração do efeito. Do caso do crack é pequena. Muito curta. Mais dependência a droga provoca. Então, se você... Nós estamos falando de crack é cocaína. Mesma coisa, o efeito é o mesmo. A diferença está basicamente na forma como a droga chega até o sistema nervoso central, né? Enquanto a cocaína inalada, ela vai demorar um tempo maior, de minutos, né, para poder produzir os seus efeitos, o crack em poucos segundos você tem um efeito muito potente, maior do que a cocaína inalada. E assim como ele veio rápido, ele vai embora rápido. Então, em questão de 15 minutos, a pessoa já não está sentindo mais o efeito da droga. E aí, a cocaína ela é muito potente, né? Ela age, né, no sistema nervoso central, liberando uma série de substâncias euforizantes e quando ela vai embora, ela geralmente deixa uma síndrome de abstinência. O que seria a síndrome de abstinência? Né? À medida que o sujeito vai usando uma determinada substância, ele vai provocando uma mudança na dinâmica do funcionamento do sistema nervoso central e essa mudança da dinâmica, ela tem um efeito, né, de quando a droga sai,
de faltar essa função provocada pela droga. A droga deixa uma lacuna, por assim dizer, né, naquele indivíduo, no sistema nervoso dele. E daí vem efeitos desagradáveis. Geralmente os efeitos... Inclusive físicos? Sim, sim. Geralmente os efeitos de abstinência são opostos ao da droga. Então, se uma droga como a cocaína ou o crack te dá muita euforia, te dá muita energia, geralmente a abstinência vem sob a forma de depressão, retardo psicomotor, né, lentificação, e é uma sensação desprazerosa, né? O sujeito quer manter aquele efeito euforizante inicial, e é o que ele busca, né, quando ele está buscando a segunda pedra ou consumir mais cocaína inalada, ele quer de novo aquele efeito euforizante, né? Só que quanto mais ele consome, mais profunda fica a alteração, né, provocada pela própria substância, então maior é a abstinência. Então é um círculo vicioso, né, que não tem fim, assim. O sujeito tenta manter, então é muito comum, né, a gente vê muito com crack, o sujeito fica 2 dias fumando, sem parar, 3 dias, sem alimentar, só usando, e quando termina esse consumo ele está acabado, né? Ele não aguenta mais nada, geralmente fica dormindo muito tempo, né? E coisas do gênero. Foi o que a gente viu até na reportagem, que o rapaz tinha 25 quilos a menos do que ele estava, o Samuel, na reportagem que a gente viu. A gente imaginar... Infelizmente não é comum em nosso meio a heroína, né? Morfina, porque geram dor terrível, uma sensação horrível, né? A abstinência do crack que não ela gera. atua na dor, né? Inclusive medicamentos têm por base a morfina e é um problema sério, né? Isso a pessoa não consegue largar, faz qualquer negócio. Daí que vem essa questão de periculosidade, né? Por 2 motivos. Ou a pessoa está usando a droga, um estimulante, tal, e se sente mais confiante para fazer uma bobagem, né? Ou ela está tão fissurada e sem a droga que ela faz qualquer negócio, inclusive assaltar, para poder ter um dinheirinho e usar a droga. É uma conjunção aí mais que nefasta, né? E o que a gente vê muito, e cada vez mais, às vezes, até dentro da própria família, assaltar a própria família, né? E aí, quer comentar? Não. Eu acho que isso dá para ser para todas as drogas, né? Essa questão da abstinência, o que muitas vezes não é visto como tal, mas é uma coisa comum, a gente vê com o álcool, né? O sujeito que acorda de manhã, de ressaca, trêmulo, suando, e aí ele vai para o bar, toma a sua primeira cachaça, ele para de tremer, ele para de suar, ele para de se sentir mal. Então ele está justamente fugindo do efeito da abstinência nesse momento, né? Ele está um consumo elevado da substância, diminuiu no organismo, fica essa lacuna, o seu organismo está funcionando de uma forma completamente alterada com aquela substância, ela falta, você se sente mal. A abstinência é um sinal de dependência, quer dizer, significa dependência já fisiológica, né? E aí, nesse momento, fica mais difícil ainda da pessoa se ver livre. A gente viu no depoimento do Samuel, da reportagem que a gente viu no segundo bloco, que ele fala que eu percebi, que ele teve uma percepção que ele estava mal de saúde, ele estava acabando com a família, ele tinha largado a escola, enfim, ele teve essa percepção. Mas só a percepção é suficiente ou de que maneira as pessoas em volta, a família podem ajudar? Porque nesse momento é muito assim, e agora? O que nós podemos fazer? A percepção é o ponto inicial, sem a qual torna impossível qualquer abordagem. Mas só a percepção não necessariamente é o suficiente, principalmente para o crack, porque... Até pelo que se sente com a abstinência, né? Quando se estabelece a dependência, existem lesões neurológicas reversíveis ou até mesmo irreversíveis, comprometem as capacidades de autodeterminação. A pessoa sabe que aquilo faz mal, mas não consegue evitar, não consegue se conter. Os estudiosos, e na prática se constata, de forma geral, tem aquela fase inicial em que a pessoa não percebe que o uso da substância é um problema. Depois, se consegue interpretá-la enquanto um problema, torna-se possível um tratamento, mas é preciso que o tratamento seja acompanhado de uma reinserção sociofamiliar para que se façam novos vínculos, novos laços de sustentação capazes de preservar
a pessoa abstênica daquela substância da qual esteve dependente. Como que a gente viu na reportagem, né? Ele foi para a escola, ele voltou a estudar, ele mudou o ciclo de amizade. Normalmente se insere os grupos de autoajuda, os vínculos religiosos, outros tipos de vinculações diferentes da que se tinha enquanto o uso da droga. Enfim, vários são os recursos que, utilizados, se somam e são capazes de produzir efeitos positivos, né? Nosso tempo nesse bloco já esgotou, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar um pouco mais sobre tratamento e novamente retomar essa ideia de como a família deve ou pode agir. Nós estamos conversando hoje sobre drogas e suas consequências. Se você quiser participar, nós temos um rápido intervalo agora, às vezes dá tempo. É só ligar 3209-0119 ou mandar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Enquanto isso, fique por aí, nosso intervalo é rapidinho, voltamos em instantes. Drogas e suas consequências é o tema do Pense Saúde de hoje. E agora, então, nós vamos às perguntas que chegaram de casa. Eu tinha deixado no bloco anterior uma dúvida em relação à família e, então, a Ruth do Bairro Castelo, ela mandou essa pergunta. Como a família deve lidar com o usuário? Porque ela diz que ele tende a ficar mentiroso e chantagista. Quem quer comentar essa pergunta? Certamente não é fácil. Primeiro, é até bom esclarecer, né, que infelizmente estamos lidando com um problema seríssimo, muito difícil. Até nós que somos profissionais, né, psiquiatras e médicos em geral, temos uma dificuldade muito grande de lidar com essa população de drogaditos, né, de dependentes químicos. Todos nós devemos ter humildade de reconhecer isso, porque a mente do dependente fica distorcida. Então é comum ele mesmo mentir, né, para obter algum ganho da droga. Tem ou não traços de personalidade já que levem para esse lado, às vezes pode, ou não, a própria droga o fez se tornar assim. Pode modificar. E é um desespero mesmo para a família, para os médicos, para a sociedade. É algo realmente... Agora, a família é o principal apoio do paciente, isso não resta dúvida. Sem a família, dificilmente os amigos vão se juntar, às vezes acontece, os amigos também são, mas a família é o centro. Tem que reconhecer que ele está doente, acionar as instituições públicas capazes de tomar alguma atitude, né? Nós estávamos comentando aqui, vai até o poder judiciário, que aí a internação seria compulsória, né? Ou o poder da saúde, que pode internar involuntariamente em casos críticos. É a família que vai ajudar nisso, os próprios amigos. Essa, inclusive, foi uma pergunta. Ou internação voluntária, que às vezes tem que estar disponível, às vezes a própria pessoa reconhece, né? Mas às vezes não, e a família tem que tomar essa atitude. É muito difícil, gera conflitos. Ela tem que saber que é difícil, não só para ela, para todo mundo, mas sem a família, sem a saúde, os médicos. Então, existe uma diferença, né, entre a voluntária, que é o próprio dependente buscar essa ajuda, a involuntária e a compulsória. A involuntária e a compulsória são duas situações distintas, né? São. A própria família pode procurar a internação involuntária se um médico julgar que é imperiosa a internação, ele pode indicar a internação, o hospital comunica a instituições públicas, Ministério Público, para os pacientes que ele tem os direitos resguardados. Geralmente vão lá e reconhecem que realmente precisa estar internado. Deve-se evitar abusos, né, como já houve antigamente, mas hoje não.
E depois, na maioria das vezes, os pacientes vão agradecer os familiares, agradecer os médicos, na maioria das vezes. Felizmente, a questão é tão complicada que às vezes geram atritos, talvez reconheçam anos depois. Né? Certo. Porque a pergunta que chegou da Rose, lá do Palmeiras, ela se a internação compulsória é válida. E aí eu vou até ampliar para involuntária também. É válida, doutor Rafael? A questão da compulsória, né, geralmente tem o auxílio aí da Justiça, né, é um juiz que vai determinar, né, a obrigatoriedade de um determinado sujeito de se tratar mesmo contra a vontade dele, né, e geralmente encaminha isso aí para uma instituição que vai promover esse tratamento, né. É um assunto para amplo debate, né. A gente estava agora mesmo comentando aqui que fazer o tratamento desses pacientes é muito difícil em nível ambulatorial, embora raramente, né? Eu acho que são mais os casos, principalmente de drogas como o crack, é mais difícil de tratar. Muitas vezes você vai precisar de fazer uma internação por conta desses problemas da abstinência, o meio que a pessoa vive, enfim. Você vai precisar de estar num ambiente protegido. E aí a internação se faz necessária, inclusive para aquele sujeito que está ambíguo, né? Porque, como uma ouvinte aí comentou, a questão da mentira, né? Existe um auto-engano muito grande, né? O sujeito, ele fala que ele quer uma coisa e ele faz outra coisa. Na verdade, assim, muitas vezes ele quer mesmo para largar a droga, só que ele não tem autodeterminação. Né? A droga, muitas vezes, ela fere essa capacidade dele de se autodeterminar e de fazer escolhas. Né? Então, a internação, muitas vezes, ela vem no momento que o sujeito não quer, mas é muito comum a internação involuntária virar voluntária, né? Dali alguns dias, depois que se passa a abstinência, depois que o sujeito adquire, né, um olhar sobre a própria trajetória, a própria vida naquele momento, um tanto distanciado. Às vezes esse afastamento é interessante, né, para isso. Sem dúvida. Agora, isso também tem um tempo para acontecer, né? Você não vai manter um sujeito internado involuntariamente, indeterminadamente. Se o sujeito continua involuntário dali a algum tempo, uma semana ou duas, corre-se o risco de criar mais resistência ainda com relação ao tratamento, sabe? Então, eu diria que tem que se pensar o tratamento como um todo. A internação, quando necessária, é uma fase do tratamento. Mas não se pode pensar num tratamento só com a internação. Em si, se nós restringirmos o tratamento a uma mera internação, ela se torna, a maioria das vezes, ineficaz, ineficiente. É preciso que tenha um projeto que contemple a particularidade de cada pessoa, da droga que ele usa, o grau de dependência que está. Tem um antes da internação, se ela estiver indicada, tem a internação e tem um pós-internação, inclusive com as reinserções sócio-familiar, profissional. Quando se restringe a questão à internação compulsória, visto só enquanto a internação compulsória, ela pode ser muito necessária num certo momento como uma forma de preservar a saúde, a integridade física daquela pessoa ou do meio sócio-familiar com o qual ela convive, mas em termos de tratamento, se ativer só a internação, é pouco. Certo. A Alice do Cruzeiro, ela gostaria de saber que tipo de recompensa o usuário busca no uso da maconha. E na abstinência, quais seriam os efeitos? Está falando especificamente da maconha. Abstinência da maconha é um detalhe interessante, porque, como o Dr. Rafael disse, quando as drogas são absorvidas muito rápidas e eliminadas muito rápidas, a tendência é ter o organismo sentir mais falta. Tudo indica que na maconha ocorre que ela é eliminada muito lentamente. Com dias, semanas depois, se detecta na urina, no sangue. E com isto, ela dificilmente gera uma abstinência assim, muito nítida. Pode isso até resultar numa falsa impressão de que é uma droga mais leve, mas em parte pode ser porque ela é eliminada mais lentamente, né? Qual era a primeira questão? Que tipo de recompensa o usuário busca no uso da maconha? Aí entra aquela questão da personalidade que eu falei, né? Pessoas muito ansiosas, talvez na maconha arruma um jeito de se socializar com o grupo, né? Ou de se afirmar, e vai usando aquilo mais a miúde, até que ele fica dependente. No caso, pode até não ser uma dependência fisiológica, porque ela não dá essa abstinência.
há essa falsa impressão de que seja mais leve, né? Mas ele está dependente psicologicamente, né? Não consegue largar. E está provado que ela gera problemas como maior incidência de psicoses, uma síndrome amotivacional, que a pessoa fica mais desligada, perde um pouco a ambição. Então, deve-se ter cuidado, né? Não é assim tão inofensivo como se diz. O Renato, lá do centro, ele pergunta, a droga causa alucinações? O doutor Maurício tinha até comentado isso, mas algumas. Algumas drogas mais, outras menos, e entra a constituição individual aí nesse aspecto, né? O doutor Maurício Viotti mencionou, por exemplo, a questão da maconha e psicose. A gente sabe que tem indivíduos predispostos à psicose que ao entrar em contato com maconha, isso vai desencadear. Mesma coisa acontece com bebida alcoólica, com cocaína, com crack, com alucinógenos, com êxtase, enfim. Então, as drogas, assim, tem toda uma questão constitucional do indivíduo que predispõe ou não, mas algumas drogas, dependendo da forma como elas agem sobre, né, o sistema nervoso central, elas vão dar mais propensão ou menor a esse tipo de sensação. Então, ele perguntou da alucinação. Alucinação. Né? Por exemplo, quando o indivíduo digere cogumelo alucinógeno, ayahuasca, né, que é o chá do Santo Daime, você tem alguns... algumas substâncias desse tipo cujo efeito primário é justamente ter alucinações. É uma das características da intoxicação, é justamente a alucinação. Mesmo o LSD, que tem voltado o uso com uma contundência maior, né? Bom, o Alcino do Sagrada Família, ele manda um grande abraço para você, Alcino, obrigado por participar com a gente. Ele tem 61 anos, é atleta de atletismo. Ele acha que se no Brasil tivesse mais espaços para esportes, não haveriam tantas pessoas no mundo das drogas. Elas teriam mais foco para o esporte e também seria um incentivo para não pensar nas drogas. Alguém tem algum comentário com relação a isso? Não, certamente está certo nessa observação. Mas não se pode também dizer que só a prática do esporte evita o uso da droga. O exemplo está aí, o Michael Phelps, que foi flagrado fumando maconha após ter sido campeão das Olimpíadas. Inúmeras medalhas. Então é um fenômeno complexo, sim. Agora, é lógico que a atividade esportiva, ela ocupa um espaço fundamental na saúde física e mental, consequentemente capaz de prevenir, digamos, de forma social, a contundência da dependência às drogas, né? Gente, nosso tempo estourou, infelizmente. Gostaríamos de continuar e quem sabe a gente faz um outro programa sobre isso. Agradeço a participação e a presença dos três e a sua também participação conosco. Um tema, como eu falei logo na abertura, de extrema importância, pois está relacionado com o nosso dia a dia cada vez mais. Estamos chegando ao final, mas gostaria de lembrar a você novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Mas se você ainda não está fazendo parte e quer saber como, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esse programa na terça-feira, às 5 da tarde e sexta-feira, ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!